primado do direito sobre a tradição. O direito, a lei. A lei é em Roma, mais do que na Grécia. A Grécia começa, estas coisas, não preciso estar a dizer que é de um dia para o outro, isto são movimentos de séculos. É em Roma que a lei, o caráter universal, geral e abstrato da lei se impõe. Como sabem, o direito romano vai vingar até há pouco tempo, até ao século XVII, XVIII, e vai tornar o direito canónico, praticamente, tirando questões religioso. Portanto, se a tradição diz-me para eu fazer isto, mas se o direito, se a lei me diz para não fazer, eu não tenho desculpa. Eu não posso fazer. Porque se fizer, mesmo que os meus pais tenham feito, se fizer, sou preso. Bem, isto, vocês estão a imaginar certamente de que quando isto está a acontecer, como é que nós vivíamos aqui? Aqui em Lisboa. Não existia Lisboa, evidentemente. Estamos no século I, até o século II, III depois de Cristo, e terceiro, quarto, no máximo quarto depois de Cristo, e aqui vivíamos, se existiam aqui os lusitanos, como sabem, as tribos celtas dos lusitanos, que vivíamos nós à base exclusivamente dos costumes paternos, e todo o direito que havia era um direito gentílico, um direito tribal. Os galaicos, chamavam-se então, tinham umas tradições, tinham uns deuses, tinham os rituais de morte, os rituais de nascimento, tinham os rituais de comida, os lusitanos tinham outros, os povos que habitavam o Algarve, não lembro agora o nome, tinham outros. Os cónios, exatamente. Tinham outros. Vocês encontram isso nos livros de João Aguiar, extremamente bem descrito. Ora, quando chegam cá os romanos, o que é que fazem? Para o bem ou para o mal, destruíram tudo o que está, tudo existia. Põe o império da lei em todo, além das estradas, da exploração, etc. O império da lei. Eu posso ser cónico, posso ser galaico, posso ser celta, pode ser limiano, pode ser etc. Mas todos obedecem à mesma lei. Portanto, este é o segundo. Em terceiro, com o cristianismo, instituiu o primado da ética sobre o interesse. Ou seja, o bem é superior ao meu interesse. O bem comum é superior ao meu interesse individual. E eu não posso apropriar, segundo o meu interesse, não posso apropriar daquilo que é comum. Ora, isto foi o cristianismo que trouxe. Bem, e vocês podem imaginar na Ásia, nesta altura, em Portugal, no território português, Portugal não existia, território português, um grupo que era aquele território, está lá a viver alguém, está a viver uma viúva com os seus 7 filhos, qual é o problema? Chega-se, mata-se ou expulsa-se, etc. Não, agora, o cristianismo, o bem comum é superior ao interesse privado. Agora não trata de uma questão de lei, é uma questão de moral. E, permitam-me que vos diga, até os portugueses irem para a Índia, para a África e para a América, os portugueses e os espanhóis, isto só existia na Europa, em que o bem comum é superior ao interesse individual. Habitualmente, quem é que governava em qualquer destes países não era uma tradição de caráter democrático, era aquele que tinha mais força. Fossem quase, claro, que havia uma tradição, e a certos países, os mais, por exemplo, uma dinastia hereditária, os incas tinham uma dinastia hereditária, etc, etc, etc. Com as culturas grego-romana e cristã, instituiu o primado da razão sobre o mito e a magia, distinguido o sagrado imanente, que é a magia, da religião. Isto é, isto também para o bem e para o mal, porque muita coisa foi destruída, com a Europa aparece o primeiro Deus, e a partir dos judeus também, a partir dos judeus, que é o próximo Oriente, mas fizeram viagem para a Europa, aparece o primeiro Deus que está superior à Terra. Superior à Terra, portanto, é um Deus transcendente, e condena a utilização das forças da natureza, chamada magia, para efeitos religiosos. Ou seja, com a Europa, o europeu deixa de acreditar, é o primeiro povo deixa de acreditar, qualquer objeto pode ser impregnado por uma força divina. É isso que é a magia. Isto é, o indiano, o maia, o inca, deste tempo, da Idade Média, nesse tempo, nos seus países, os africanos muito mais, acreditariam que
A árvore tem vida, é um espírito de vida. As crianças de hoje acreditam no Pokémon. A árvore tem um espírito de vida. A montanha tem um espírito. O rio tem um espírito. Os animais têm espírito. O vale tem um espírito. E por isso, quando eu vou atravessar o rio, ofereço um coelho, ofereço ao sangue, ao espírito do rio para me deixar atravessar. Senão ele pode voltar às águas contra mim, fazendo acontecer qualquer coisa. As águas tornam-se impetuosas, uma ravinha da costa cai sobre mim, qualquer coisa. Não é? Para eu atravessar um bosque, tenho que oferecer ao espírito do bosque. Bem, isto existiu na Europa, existe ainda hoje, por exemplo, na Índia, no interior da Índia, já existiam coisas destas. Mas na Europa desapareceu com o cristianismo, porque Deus não habitava os bosques. Deus habitava exclusivamente os templos, do seu lugar, através do filho, da hóstia, etc. Do padre, agora não vamos ver isso, mas não só habitava os templos, como fora dos templos estava no céu. Portanto, eu posso atravessar a floresta ou o bosque sem ter problema nenhum. Reparem que este é o primeiro passo para aparecer a ciência. Porque se esta mesa tiver um espírito, eu não posso estudá-la. Ela tem uma envolvência religiosa. Se esta mesa for profana, sagrada e profana, se esta mesa for profana, eu, cientista, posso começar a analisá-la. E é assim que Galileu faz. A Lua não tem nada de religioso para ela. A Lua é um astro. Mas para um indiano, para um celta, para um gaulês, para um irlandês primitivo, etc. Vamos falar dos africanos, a Lua era uma deusa. E se a Lua era uma deusa, eu não posso estudar. Não. Quer dizer, posso estudar, se eu estudar isso, posso ser acusado de heresia, etc. Em quinto lugar, com Portugal e Espanha, procedeu à criação do mundo planetário tal como conhecemos. Portanto, quem é que fez o mundo como hoje nós conhecemos? Foi a Europa. E, neste caso, fomos nós e os espanhóis. Fizemos a Terra hoje é um arquipélago de continentes. Ali, cada continente onde é. Que imagem, de onde veio essa imagem? Do século XV, XVI, XVII, feito pelos portugueses e pelos espanhóis. Pronto. No Renascimento, separou o Estado e a sociedade. Isto foi um problema que em Portugal nunca aconteceu verdadeiramente até há pouco tempo. Portanto, a partir do Renascimento, em sexto lugar, deu-se a separação entre o Estado e a sociedade. O Estado reflete o bem comum, a sociedade reflete os interesses corporativos, individuais, coletivos de grupos, etc. No Renascimento, igualmente, produziu a separação entre o Estado e a religião. Também extremamente importante. O Estado e a sociedade, que chamamos hoje de sociedade civil, que em Portugal praticamente houve um pedaço do século XIX, depois o Salazar, depois que o Afonso Costa abafou a sociedade toda, o Salazar abafou a sociedade toda, só a partir do 25 de Abril é que há uma certa separação da sociedade do Estado. O que é que significa isto? Significa, por exemplo, se eu tenho um filho, eu não posso... Portugal não tem esta separação ainda firmada. Para o bem e para o mal, há coisas boas, coisas más. Não estamos a fazer crítica, estamos a pensar, em voz alta, digamos assim. Se eu tenho um filho, não posso pô-lo a estudar onde eu quero. Significa que o Estado diz que só podes pôr o teu filho a estudar ali. Isto quer dizer que não há separação entre a sociedade e o Estado. Bem, mas se a separação for absoluta, como na América, também a viúva, o Estado também diz à viúva, olha, trata de ti, ficaste viúva e sem dinheiro, trataste de ti. E em Portugal, porque não há esta separação, o Estado trata da viúva. Trata muito pouco, de forma muito baixa, mas trata. E a viúva vai ao hospital, eu falo da viúva como ia falar de qualquer desempregado, por exemplo. E se não fizeram um seguro de desemprego, há países que não fizeram, os países liberais, se não fizeram um seguro de desemprego para eu quando estiver desempregado, receber esse subsídio de desemprego dado por uma companhia de seguros, não é dado pelo Estado. Portanto, em Portugal é como o Estado. Em Portugal, mas não vamos discutir se é bom, se é mau. Tem coisas convenientes, tem coisas inconvenientes. E tem mais a ver com a tradição dos povos. Os americanos nasceram da violência. Todos nós vimos filmes de cowboys, ocuparam todos aqueles territórios da conquista, a guerra entre a Inglaterra e a França primeiro,
depois a guerra é contra os índios, levou 200 a 300 anos.